Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, no programa dessa semana a gente vai receber o Rodrigo Campos, um empresário, um economista e de quebra ainda faz parte do Núcleo de Jovens Empreendedores da Ciesp, que é um centro integrado das indústrias de São Paulo, não é mesmo? Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Beto. Valeu, tudo ótimo. Legal. Rodrigo, para a gente começar, se apresenta aqui pro pessoal, fala um pouco das suas empresas. Eu sou do ramo das indústrias, né? Indústrias. Minha família, estamos há 45 anos no mercado, segmento de construção civil, então trabalha com aço e já passamos por vários cenários aí nesses ciclos econômicos que o nosso país traz de desafio para nós. É verdade, né? Muito desafiador aqui o Brasil. Sim. Rodrigo, eu tô com 15 anos aqui e eu vejo muito pessoal da minha idade discutindo qual que é a melhor profissão para seguir. Alguns vão mais pelo tradicional, engenharia, medicina, o direito. Cara, qual que você acha que são as profissões que vão bombar daqui a uns 10, 20 anos e as atuais que ainda vão permanecer? É uma pergunta assim, muito provocativa, né? Sim. Porque a gente, com certeza, se a gente olhar as análises, as pesquisas de Forbes, as que geralmente saem, Sim. claro que no topo vai estar a parte de tecnologia, né? Sim. Cientista de dados, programação, desenvolvimento, design, mas sabe que eu acredito muito também que a gente ainda vai continuar precisando muito de médicos, né? De médicos. Então acho que vai ser uma integração e assim, eu acredito que muitas das disciplinas que vão surgir, a gente nem tem noção do que são elas. Isso é verdade. Né, cara? Eu peguei agora algumas embalagens lá na portaria, eu fiquei imaginando, será que os motoristas entregadores das empresas aí, né, vão ter novos automóveis para pilotar, drones? Então assim, eu acho que existe um grande mercado que a gente não conhece ainda. Isso é verdade. Eu sempre gosto de pensar que o que a gente precisa, acho que é ter pessoas, né, já pensando muito no desenvolvimento do ser humano como um todo, né? Sim. Ali nas soft skills, para ter as habilidades para se adequar a essas mudanças que estão para acontecer que às vezes a gente nem sabe. Sim. Rodrigo, aproveitar que você falou disso, o Brasil ele é um país que não tem uma cultura que incentiva a pessoa a empreender, né? O que a pessoa é treinada no Brasil? Você vai lá, você faz uma faculdade, você vira um funcionário, né? Mas ninguém vê... Não tem um incentivo para a pessoa se tornar empreendedora, né? O que você acha disso? Eu acho que tá mudando bastante, né? É até uma própria necessidade do governo, porque cada vez mais a linha ali da aposentadoria vai ser um problema, então Sim. Eu acredito que tende a fomentar cada vez mais esse empreendedorismo. Né? Sim. Acredito que se nós tivéssemos da base alguns estudos, aulas de gestão financeira que a gente não tem, de empreendedorismo, eu acho que ajudaria muito isso a desenvolver no país, porque é o futuro. Eu acredito que isso é extremamente necessário. Exatamente. Nós tivemos uma reunião no Senai, com o Senai, né? E teve um dado muito interessante, Beto, que de 800 vagas abertas para um curso específico de empilhadeira, pagos, né? Então a pessoa foi lá, ela pagou, ela investiu. Dessas 800, mais ou menos 400 estavam trabalhando. Então, assim, isso eles foram atrás para analisar o que estava acontecendo e viram que a maioria desses, a metade desses 800, né, os outros 400, eles estavam empreendendo. Então, assim, é muito interessante você ver essa dinâmica, eu acredito que está mudando bastante, sabe? Sim. Você acha que vai melhorar? Eu acho que a tendência é que sempre aumente, e a gente vê mudanças e implementações do MEI também, que faz muita diferença. Estamos esperando aí um aumento da linha de faturamento do MEI. Então, eu acredito que o governo cada vez mais, acho que é global, isso vai empurrar para melhorar. E você, como coordenador da Ciesp, dos empreendedores jovens, vocês tentaram fazer alguma política para melhorar essa situação? A gente, dentro do Ciesp, nós atuamos com palestras, workshops, para fomentar todo o crescimento do empresário, seja ele não só um empresário, mas quem quer abrir o seu negócio, todos que têm, a gente fala lá internamente, que são os que têm mente aberta de 14 a 100 anos, né? E nós conseguimos, junto à Prefeitura, junto à Câmara Municipal, com o Cristiano Lopes, em 2019, se eu não me engano, a gente implementar a lei da Semana do Empreendedorismo, que ela vem
de acordo com a lei federal, né, do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o que a gente procura movimentar é fomentar todos os assuntos, sabe, dar ferramentas, coisas práticas para os empresários da região. Que legal. Rodrigo, você vem de uma família já de industriais, sua família já tem essa tradição na indústria, mas você mesmo já abriu suas próprias empresas, começou a tocar seus negócios, né? Quando que você começou com isso, empreender? Eu comecei, eu falo que a gente tem um viés ali, né? Então, quando você tem um viés, você já começa a empreender, sim, seja tentando negociar carta de figurinha de álbum da Copa, né? Você já vai usando as suas habilidades, acho que é um começo que você já começa a ver que primeiro negócio, né? Que você já tem alguma coisa a mais ali. Então, o meu primeiro negócio que eu abri formalmente foi em 2018, né? Só meu. E foi muito num ponto assim de eu me desafiar também, sabe? Porque quando você nasce dentro de uma família já de empresários, você pula muitas etapas. Tem um lado muito bom que você tem a possibilidade de passar por muitas áreas, aprender diversos setores ali, mas você também muitas vezes pula aquela dor, aquela, né, que deixa você com uma casca dura. Sim. E aí eu quis falar, não, deixa eu ver se eu estou certo também dos meus pensamentos, sim, das minhas estratégias, que às vezes eu tanto criticava dentro da indústria. Sim. Então fazem 6 anos aí que eu comecei a minha primeira empresa, e aí a gente vai crescendo, vai apanhando um pouco aí. Exatamente, né? O importante é começar, né? Que você começa, você pode até ter problemas, enfrentar desafios, mas você vai aprendendo e sempre superando, né? Exatamente. Esse eu acho que é o grande ponto, assim, porque você vê muitas pessoas com grandes ideias, né? Com muito perfil, mas eu acho que é esse ponto mesmo do primeiro passo, né? Essa coragem, essa iniciativa, porque não é fácil, né? Então tem que fazer um trabalho interno, igual eu gosto sempre de sim, frisar, para passar pelos desafios que vão vir. Então, porque muitas vezes as pessoas têm a melhor ideia do mundo aqui no papel, mas não colocam na prática, não é? Exatamente. E é um desafio, né? Porque o papel, ele sempre aceita tudo. Então, você transcrever o que está no papel ali para colocar em prática mesmo, isso é um grande desafio, mas tem que acontecer para você ver e sim, até para aprender e corrigir, né? O que eu preciso corrigir para alcançar o crescimento sim, desejado. Rodrigo, já conversei com você já está desde 2018 nessa área, né? Você já criou várias empresas, está tocando, hoje você está super bem, mas na trajetória você já teve problema com 2 empresas, né? Que você teve que fechar, pelo que eu sei. Sim. Conselho que você dá para o pessoal que começou a empreender, está passando por dificuldade, está pensando em desistir? Eu acho assim, Beto, o grande ponto de você começar o seu negócio é usar uma palavrinha que eu aprendi que é planejamento. Planejamento. E quando eu falo isso, não é um planejamento extremamente sofisticado, mas o processo de planejamento eu vejo que ele é muito importante, né? Sim. Você pega ali alguns modelos, algumas ferramentas que nós temos, um business plan, dentro dele tem várias ferramentas, análise SWOT, tem muitas, que é um caminho para já provocar, porque isso eu acho que é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa tem uma ideia e às vezes ela não amadureceu alguns pontos que se ela parar para pensar uns 5 minutinhos, ela já vai se precaver lá na frente, né? Então o planejamento, eu acho que ele é extremamente importante para você ver as forças do seu negócio, a consolidação da ideia e principalmente as fraquezas, para você olhar e falar, peraí, como que eu vou corrigir isso daqui? Hoje eu vou ficar mais esperto na hora que eu tomar uma pancada, né? Então eu acho que o planejamento ele é extremamente importante. E aí eu falo do planejamento respondendo a sua pergunta, porque quando você faz planejamento, quando acontecem as dificuldades, ou de você quebrar a empresa, eu acho que o mais importante é você parar e olhar, né? Se você ainda não chegou num ponto de não ter mais capacidade financeira, ou pessoal mesmo, mental, né? Você parar, repensar, analisar e tentar, quando você tem um planejamento, você consegue medir, né? Tudo que você mede, você consegue avaliar. Isso é verdade. Então, a importância de reavaliar, analisar antes de tomar a decisão. Mas depois que tomou, não conseguiu tocar o negócio, eu acho que o ponto é saber viver a dor ali, sabe? De entender onde que eu errei, o que eu podia ter melhorado, o que eu fui muito otimista. Uma autoanálise, né? Exato, Beto. Eu acho que esse é um grande ponto que é fundamental para a gente tirar proveito, né? Sim. Que habilidades que você acha que uma pessoa precisa ter para começar a empreender? É qualquer pessoa que consegue? Cara, eu acho assim, eu acho que tem muito perfil, né? Eu acredito que cada um tem
eu uso até uma palavra que é um dom, né? Sim. Então, acho que todo mundo acho que consegue empreender, mas talvez você não vai conseguir fazer tudo o que você queira fazer, né? Então eu acho, volto um pouquinho na anterior, do planejamento, acho que ele ajuda nesse ponto. Então, de você ver quais são suas fraquezas, fortalezas e tudo mais, e como começar a trabalhar elas. Mas eu acho que a coragem, eu acho que é o primeiro passo, sabe? Eu tenho amigos e que às vezes trabalham tem grandes posições dentro de companhias, altas ideias, conhece o processo, o mercado, e às vezes a pessoa fica patinando, assim. Eu acho que coragem, eu acho que é o primeiro ponto, assim, sabe? Para começar o negócio mesmo. Tem aquela famosa frase, né? Nada a temer, exceto o próprio medo. Exatamente, é isso aí. É o medo que nos paralisa, né? Sim. Pessoal, mas antes da gente dar continuidade com a nossa entrevista, eu quero dar um recadinho rápido para vocês. Se você quer anunciar seu produto, sua marca aqui no nosso programa, se você tem alguma ideia, ou mesmo você quer que eu te entreviste aqui, entre em contato com a nossa produção, nosso número está sempre aparecendo aqui na tela. Mas é isso, voltamos já, vamos para um breve intervalo. O Canal 25 tem um programa dedicado para você, tutor e seu animalzinho, o 25 Pet. O programa inédito vai ao ar todo domingo às 11h30 da manhã. Ah, e temos também uma coluna social. Mande sua foto com seu melhor amigo que a gente posta lá. Aguardo você! Oferecimento: Hospital Veterinário Dog Saúde. A melhor estrutura para atender o seu melhor amigo. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, a gente está recebendo o Rodrigo Campos, um economista, um empreendedor. Rodrigo, a gente estava tendo um papo sobre empreendedorismo, agora eu quero chegar numa questão. Eu acho que para empreender, uma coisa que interfere muito é a situação do país, o ambiente. Eu acho que tem 3 coisas que são muito importantes, que é a escala, o financiamento e as tecnologias. O Brasil não é um país que tem tecnologias industriais muito fortes, o Brasil não é um país que tem uma escala grande e o Brasil é um dos países que tem um dos juros mais altos do mundo. Você concorda com isso? Estão extremamente relacionados esses 3 pontos, né? Sim. Eu vindo de uma indústria que eu posso considerar que ela é até que artesanal, vivo muito isso na pele. Quando a gente fala de escala, ela está diretamente ligada à tecnologia. Isso é verdade. Só que com uma taxa de juros, muitas vezes você fazendo as contas ali e fazendo o planejamento de investimento, fica difícil fechar essa conta. A gente sabe que um dos pontos da China ter conseguido chegar onde chegou é por conta do investimento em tecnologia, no maquinário, né? Então, até para a gente ter uma noção de grandeza, uma empresa na China que produz estrutura metálica, ela produz em um mês o que todas as indústrias de estrutura metálica produzem no ano. Então, assim, a hora que a gente analisa isso,
é assustador, né? E a gente vê isso no dia a dia, né? Vou dar um exemplo prático, tentar traduzir um exemplo prático para você. Eu tenho uma parte da minha produção, a parte de preparação, ela é toda automatizada. Então, eu desenvolvo os projetos no software específico para a estrutura metálica, eu já gero os arquivos, mando para as máquinas. As matérias-primas já ficam nos pés das máquinas, ele é alimentado manualmente, mas corte e furação é todo feito automatizado. Sim. Isso reduz e já ajuda na escala brutalmente, porque a parte da minha gestão de qualidade, eu não preciso ficar conferindo peças lá na frente. A máquina já faz esse papel dela. E aí a gente discute muito de fazer novos investimentos em novas máquinas. Nós temos hoje robôs que fazem solda, robôs que fazem marcação em peças. Só que quando a gente faz a análise do valor de investimento junto à taxa de juros que a gente tem no país, a gente fica com receio, porque o Brasil ele é um país com ciclos muito, muito complexos, né? Sim. E para dar uma referência também, na pandemia, foi um período onde o nosso mercado cresceu muito. Então eu cresci 30% na pandemia. Caraca. Frente a outras empresas, outras indústrias, outros segmentos que sofreram absurdamente. A pandemia foi horrível. Muitas empresas ali estão, infelizmente ainda, colhendo os frutos nos dias de hoje. Então, quando a gente analisa e tenta fazer uma leitura do mercado, e um mercado extremamente estável, né? Quando a gente vê um Donald Trump fazendo um comentário e a bolsa reagindo de um jeito, do mesmo, né? O Lula, mesma coisa, falando que em 2026 ele não vai se eleger, e o mercado já respondendo, isso demonstra a volatilidade que a gente vive hoje. Né? E não no Brasil, mas isso é global, né? A gente está vendo o Donald Trump conversando com Rússia, algumas coisas que a princípio seriam, assim, não tão esperadas, né? Então tudo isso acaba impactando. Se gera muitos conflitos lá fora, será que vai vir capital? Então, a hora que a gente começa a fazer essas análises, a gente vê o desafio de, eu preciso escalar, preciso ter máquina para produzir mais, até porque nós temos um problema muito grande, e é global, eu acredito, que é a mão de obra, né? A Europa já vive isso, não tem mão de obra para fazer. O Brasil está começando a viver isso também. A gente sofre, né? Todo dia acho que eu converso com um empresário que ele fala, e de todos os segmentos, seja serviço, seja uma indústria, que muitas vezes ele não consegue escalar a empresa por conta de não ter mão de obra. Então, quando a gente começa a fazer essas análises, a tentar resolver esse ponto, a gente vai para um robô. Mas para eu comprar o robô, eu preciso muitas vezes trabalhar também com uma parte de capital de terceiro, não só o capital da empresa. E aí, a hora que a gente vai olhar os juros, no valor que está, às vezes não fecha a conta. Então, o desafio assim, muito grande, está totalmente relacionado, né? Eu acredito que muito em modelos de negócio. Para você escalar muitas vezes, as startups crescem muito dessa forma, né? Elas detêm a tecnologia e elas procuram empresas especialistas em produção. E isso é uma evolução que nós também estamos tendo procura, né? Muitas empresas que não conseguem mais ter um crescimento na mão de obra, o risco da estrutura, custo fixo, eles nos procuram para fazer uma parceria. Então eles são detentores da tecnologia e nós somos a área fabril deles. Então nós estamos fazendo uma negociação com 3 contratos que vai nessa linha. E eu vejo isso como um modelo de negócio muito favorável, porque você começa a usar às vezes até um conceito das automotivas, das empresas satélites, né? Então às vezes dentro de um grande galpão, onde você começa a diminuir produção por falta de mão de obra, e às vezes não faz sentido ter um investimento de máquinas, colocar alguns parceiros próximos, que fazem parte ali do negócio, é uma parte do processo fundamental, você vai reduzir custo de logística muitas vezes, né? Ficar mais próximo, e com isso você tem prazo menor para atender clientes. Sim. Então, eu acho que
são os desafios que a gente tem que passar, e no Brasil eu não acredito que vai ter uma melhora, né? Vai ter, agora eu acredito que a taxa vai ficar um pouco alta, mas vai ter que começar a reduzir, mas daqui a pouco vai voltar, e são ciclos muito curtos, né? Diferente dos outros países que se consegue ter um planejamento maior. Então eu vejo que o Brasil, a gente ainda vai passar por um período sofrendo muito com isso, sabe? Sim. E é um problema muito grande, porque a indústria de base ela tem que continuar, né? Sim. Você falou dos robôs se utilizando nas fábricas para fazer solda. Você acha que a tendência é crescer? Com certeza é crescer, até Sim. porque os detentores da tecnologia, eles também têm que expandir o mercado deles. Isso é né? verdade. Então, os americanos com a sua tecnologia, Alemanha, Itália, chinês, eles vão ter que arrumar um caminho de entrar, que eles também precisam expandir. Então, eu acredito que chega, como tudo, né? Chega um momento que começa a convergir e começa a se organizar, porque isso eu acredito que tenha que acontecer, não tem muito. Eu acho que não é à toa que tantas empresas investem, né, em robô, em inteligências, em meios de transporte via drones e tudo mais, porque vai acontecer. Então, eu acho que tem esse lado muito positivo também, que por mais que para nós no Brasil seja esse desafio por conta da taxa de juros, ciclos muito, muito curtos e tudo mais, mas eu acredito que do outro lado também as indústrias vão arrumar um caminho para chegar até a gente. Então eu acredito sim que vai aumentar, e eu aposto muito nisso. E espero que seja breve. Tem que ser, né? Sim. Exatamente. Rodrigo, eu sei que você tem uma empresa também na área de energia solar, né? Sim. É isso mesmo? Correto. Você acha que isso vai crescer, se expandir? Qual que é a sua posição em relação a isso? A energia solar, eu não sou um especialista na área, né? Mas eu aprendi agora nesses 4 anos aí que eu abri minha empresa. É um mercado que ele tende a crescer muito, e tem uma necessidade muito grande. Tem. Né? A gente tem hoje no Brasil uns 40 gigas instalados, mais de 40 gigas. E, se eu não me engano, de projetos já ortogados ali, deve chegar a 100 gigas. Então, assim, nós já temos uma projeção de mais que o dobro, né? Sim. Já para sair. Em algum momento vai sair. Tem as partes de documentação, né, ambiental e tudo mais, mas vai sair. Então, essa projeção de crescimento a gente já tem muito grande. Sim. A gente sabe, da mesma forma que a gente comentou, dos robôs, que muitas empresas também tendem a vir para cá. Né? Então, às vezes, fabricantes de painel, e também muita tecnologia nova de formas de armazenar. Na Europa usam-se muito por conta do clima, muito diferente do nosso, mas são soluções também para alguns ambientes que eu acho que isso tende a dar uma pressão maior para esse mercado crescer. Então, eu aposto que é um mercado muito próspero ainda. Sim. Rodrigo, para a gente encerrar aqui, dá um conselho ali para o pessoal, para os jovens, para o pessoal que quer começar a empreender, para a gente finalizar aqui nosso podcast. Eu falo sempre que, igual eu comentei, que a coragem e o planejamento ele é fundamental. Então, assim, se você não der o primeiro passo, você não vai saber se tudo isso que você tem na sua cabeça, dentro do seu coração, essa vontade, esse desejo, ele vai se concretizar. Então, coragem, põe o pé no chão aí e vai para cima. Rodrigo, mas muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Beto. Pessoal, nosso podcast vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Volto a dizer, se você quer anunciar sua marca, seu produto aqui no nosso podcast, entre em contato com a gente. O contato da nossa produção está sempre aqui na tela. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!